Boa noite. Oi, Neuzinha. Oi, Luísa Marta. Boa noite. Beleza, pessoal. Então, nós estamos... Já é a nossa 15ª aula. E, pelo PDF, a gente está se aproximando da metade do livro, né? Vamos lá. Eu vou pegar do trechinho anterior e vou reler. Ele está falando da raiva. O título é Raiva como defesa contra a dor. Isso está no pezinho da página 109 do PDF. Então, o Robert diz, estou pensando na raiva que você acabou de citar e a relaciono com a minha separação. Aí o Hellinger responde, numa separação, a raiva muitas vezes funciona como um substitutivo da dor pela perda. Quando ambos os parceiros se permitem sentir a dor por aquilo que correu mal, eles poderão mais tarde conversar bem um com o outro. Num divórcio, é muito importante que ambos tenham chorado e sentido essa dor profunda. Muitos procuram onde está a culpa porque querem escapar dessa dor, mas quem a sofreu também fica livre. Boa noite, Augusto. Nós estamos no finzinho da página 109 do PDF, tá? Boa noite, Almir. Boa noite, pessoal. Bem-vindo, hein? Fazia uns dias que você não aparecia. Estive viajando, resolvendo coisa daí. Maravilha. Então, olha, veja, o que ele está descrevendo aqui, gente, ele só foi expor organizadamente quando ele preparou aquele livro Ordens da Ajuda, onde tem ali um setor, acho que ele ocupa algumas páginas, para definir a diferenciação entre os sentimentos, que é algo assim que é muito importante na nossa formação como constelador. Quando ele fala do sentimento primário, sentimento secundário, sentimento adotado, etc. Mas nessas 4 ou 5 linhas aqui, ele está falando disso, que a raiva muitas vezes funciona como um sentimento que procura defender a pessoa da verdadeira dor. É um mecanismo de defesa para que a pessoa não lide com a dor, que é o sentimento primário. Você me abandonou e isso me fez sofrer, por exemplo, né? Tá? Então você vê, né? Esse livro ele é muito interessante porque em muitos pontos você encontra temas que depois o Bert desenvolveu bem mais, ele se aprofundou mais e que estão em outros livros. Esse livro é muito importante como base para nós. Vamos lá. Raiva reprimida. O Harmut diz assim, eu me atormento com o problema da raiva, da ira e da agressão. Não tenho lembrança de ter jamais cedido a essas coisas. Muito bem, isso se chama continência emocional. Só pode ser encontrado em animais alfa. E aí o Harmut dá uma risadinha e diz, o que quero saber agora é se ainda preciso resgatar essas coisas ou se encontro uma solução conservando ou recuperando a paz. Aí ele diz, já lhe dei uma resposta. Então, meus ouvidos não estão funcionando bem. Há diversos tipos de raiva. Há diversos tipos de raiva. Primeiro, alguém me agride ou me faz uma injustiça, e eu reajo com indignação e raiva. Essa raiva permite que eu me defenda ou me imponha com energia. Ela me capacita a agir, é positiva e me fortalece. Essa raiva é objetiva e, por isso, é adequada. Ela cessa logo que atinge seu objetivo. Segundo, fico enfurecido e zangado porque noto que deixei de tomar, exigir ou pedir o que poderia ou deveria ter tomado, exigido ou pedido. Em vez de me impor,
recebendo ou tomando o que me falta, fico enfurecido e zangado com as pessoas de quem não tomei, não exigi ou não pedi, embora eu pudesse ou devesse ter agido dessa maneira. Essa raiva é um substitutivo da ação e a consequência de uma omissão. Ela paralisa, incapacita e enfraquece, e muitas vezes perdura por longo tempo. De maneira semelhante, a raiva funciona como defesa contra o amor. Em vez de expressar meu amor, fico com raiva das pessoas que amo. Essa raiva surgiu na infância, em consequência da interrupção de um movimento afetivo. Em situações posteriores semelhantes, essa raiva reproduz a vivência original e dela retira a sua força. Terceiro, fico com raiva de alguém porque lhe fiz mal, mas não quero reconhecer isso. Com essa raiva, eu me defendo das consequências dessa culpa e a empurro para a outra pessoa. Também essa raiva é um substitutivo da ação. Ela me permite ficar inativo, me paralisa e me enfraquece. Quarto, alguém me dá tantas coisas grandes e boas que não consigo retribuir. Isso é realmente difícil de suportar. Então me volto contra o doador e suas dádivas, ficando zangado com ele. Essa raiva se manifesta como recriminação, por exemplo, dos filhos contra os pais. Ela se torna um substitutivo do tomar, do agradecer e do próprio agir. Paralisa e esvazia a pessoa. Ou se manifesta como depressão, que é o outro lado da recriminação. Também serve como de substitutivo para o tomar, o agradecer e o dar. Ela paralisa e esvazia. Essa raiva se manifesta também sob a forma de um luto muito prolongado, depois de uma morte ou uma separação, quando fiquei em dívida com essas pessoas no que tange ao tomar e ao agradecer. Essa raiva se manifesta ainda como no terceiro tipo, se eu deixei de assumir minha própria culpa e suas consequências. Queria acrescentar aqui alguma coisa que eu observo que tem a ver com esse quarto tipo. Por exemplo, em relação a alguém que morreu, esse luto prolongado, ele também pode significar uma raiva, porque eu ainda espero da parte do outro uma reparação ou uma retratação ou alguma compensação. Ele descreveu como ela funciona como substitutivo da culpa. A pessoa se foi e eu não consegui reparar aquele dano que eu causei. E aí eu fico com essa raiva como um substitutivo da culpa. Mas também existe essa ideia de que você foi embora e não me pediu perdão, você foi embora e não me deu o abraço que faltou, você, enfim, não reconheceu o mal que você me fez, por exemplo. Né? Quinto tipo, algumas pessoas também têm uma raiva que adotaram de outras contra terceiros. Num grupo, por exemplo, quando um membro reprime sua raiva, depois de algum tempo, um outro membro se enraivece, geralmente o mais fraco, que não tem absolutamente nenhum motivo para isso. Nas famílias, esse membro mais fraco é uma criança. Quando, por exemplo, a mãe fica zangada com o pai, mas reprime sua raiva, um filho fica zangado com ele. O mais fraco, frequentemente, não se torna apenas sujeito, mas também objeto da raiva. Quando, por exemplo, um subordinado se irrita com seu superior, mas reprime sua raiva diante dele, costuma descarregá-la em alguém mais fraco. Ou quando um homem fica com raiva de sua mulher, mas a reprime diante dela, um filho é castigado por ela. Muitas vezes, a raiva não se desloca apenas de um portador para outro, por exemplo, da mãe para o filho,
mas também de um objeto para outro, de uma pessoa forte para uma pessoa fraca. Nesse caso, uma filha que assume a raiva da mãe pelo pai não dirige essa raiva contra o próprio pai, mas contra alguém mais à sua altura, por exemplo, o próprio marido. Nos grupos, a raiva é como se fosse assim: eu vou me vingar em alguém mais fraco de alguma coisa muito ruim que meu pai fez para minha mãe, né? Nos grupos, a raiva adotada não se dirige contra a pessoa forte, mas contra o membro fraco, que se torna o bode expiatório. Desculpa, eu vou ler esse trecho de novo. Nos grupos, a raiva adotada não se dirige contra a pessoa forte que era inicialmente visada, por exemplo, o dirigente do grupo, mas contra um membro fraco, que se torna o bode expiatório no lugar do mais forte. Quando agem através de uma raiva adotada, os perpetradores ficam fora de si, sentem-se orgulhosos e em seu direito, mas agem com uma força e um direito que não lhes pertencem, o que os frustra e enfraquece. Por sua vez, as vítimas dessa raiva adotada se sentem fortes e em seu direito, pois sabem que sofrem injustamente. No entanto, também eles permanecem fracos e seu sofrimento é inútil. Aqui eu também quero comentar algo que eu observo. Quando, por exemplo, as pessoas carregam uma raiva por dores que seus ancestrais viveram. É notável isso. Nos livros do Bert, em que ele trata de assuntos relacionados a guerras, os descendentes de judeus, às vezes, carregam com eles uma raiva sobre coisas que eles não viveram, mas em nome dos seus ancestrais, que sofreram terrivelmente, e isso é inegável, mas que, ao adotar essa raiva, esses descendentes, eles não dignificam quem morreu, eles enfraquecem, porque eles não reconhecem a força que a pessoa teve para passar por aquela dor de, inclusive, ser sacrificado, ser morto, né, de forma, às vezes, muito cruel, né? Como é o caso do que aconteceu nas guerras que o Berto estava analisando lá, principalmente depois da Segunda Guerra, aquele período inicial do trabalho do Bert, né? Então, isso acontece, por exemplo, com os descendentes de escravos, que têm uma fúria com eles em função de ter acontecido a escravidão. E isso é um sentimento adotado. Eles parecem que não conseguem olhar para os seus ancestrais como pessoas com força suficiente para suportar todo aquele maltrato, toda aquela tortura, e mesmo assim levar a vida adiante. As pessoas foram capazes de se reproduzir, acreditar na vida, como que se, vamos dizer, inconscientemente, elas até dissessem: a liberdade não é para mim, mas talvez para os meus filhos ou para os filhos dos meus filhos. E isso é um ato de força muito importante. E, às vezes, o descendente fica preso lá na senzala, onde o seu ancestral viveu. Ele fica limitado àquilo. E isso tem diversos tipos de consequência, tá? Bom, Almir, sim, Luísa. um exemplo disso seria essas desavenças familiares, onde, por exemplo, o pai briga com o irmão, aí a família separa, e os filhos vão trazendo essa condição do pai, e a família vai se afastando, e vai nascendo os netos, ninguém convive mais. Seria esse também dessa forma? Pode ser. Vamos dizer, a dinâmica, do jeito que você descreve, tem semelhança com isso, né? Exatamente. Então, creio que sim. Bom, sexto, existe uma raiva que é virtude e habilidade, uma força de imposição, alerta e centrada, que responde a emergências e que, com ousadia e saber,
enfrenta, inclusive, o que é difícil e tem poder. Essa raiva é destituída de emoção. Quando é preciso, também inflige algum mal ao outro, sem medo e sem maldade. É a agressão como pura energia. Resulta de uma longa disciplina e de um longo exercício, mas é possuída sem esforço. Essa raiva se manifesta como ação estratégica. Onde que às vezes a gente encontra isso, né? Em atitudes que podem ser classificadas como heróicas, né? Que se a pessoa, por exemplo, se um bombeiro entrar com muita emoção num incêndio, ele não vai conseguir fazer o que ele tem que fazer, mas ele precisa de uma virtude e de uma habilidade para não se conformar com a morte daquela pessoa que está presa no incêndio, para ele não se acomodar diante daquilo. Vamos dizer, é um exemplo que não é propriamente a expressão de uma raiva, mas, às vezes, a raiva é isso. A raiva, às vezes, produz heróis. As pessoas enfrentam dificuldades nas quais elas mesmas talvez sejam sacrificadas, mas, para libertar o seu povo, a pessoa, às vezes, se entrega para aquilo, às vezes até consciente mesmo de que ela vai morrer, mas a vida vai vencer. Inclusive, vai vencer a própria morte dela. Tá? Então, às vezes eu penso, sabe, que só isso aqui, esse esclarecimento dele sobre os 6 tipos de raiva que ele identificou, e se a gente se desdobrar em aprofundar isso daqui, e citar exemplos, e falar sobre como a raiva se manifesta na criança, por exemplo, isso aqui renderia um livro, sabe? Porque aqui, isso é muito útil no sentido da gente entender quando a gente acontece de ser tomado pela raiva, se a gente parar para autoanalisar o que foi aquele momento, o que foi aquele acesso de descontrole que a gente viveu ali, que tipo de raiva era aquela? Em função do quê? Essa é uma maneira muito boa de conseguir chegar naquilo que ele falou da pessoa que trouxe a pergunta, que é como é o nome dele? O Hartmut. Ele falou que aquela raiva, lá em cima, disse, muito bem, isso se chama continência emocional. Quer dizer, quando eu reconheço o sentimento e eu domino o sentimento, eu não reprimo a raiva, mas eu exerço domínio sobre ela, a ponto de eu, às vezes, estou falando daquele que, com disciplina e exercício, né, como ele falou, chega a uma condição que ele exerce sem nenhum esforço. A pessoa pode dizer assim, eu estou pé da vida com isso, sem gritar. E lá dentro dela, ela está pé da vida mesmo. Isso é verdade. Mas ela não tem um descontrole emocional, ela tem um certo domínio de si mesma, mas ela reconhece o sentimento. Isso pode se transmutar numa força que vai movimentar as coisas para um sentido bom, para um sentido de progresso. Por quê? Porque eu estou lidando com um sentimento real. Eu não estou preso a um sentimento adotado, eu não estou preso a um sentimento secundário. Fala, Neuzinha. Mas será que a pessoa reconhece isso como uma raiva? Não sei. Eu acho que assim, vendo dessa forma, é como se, na verdade, não tivesse consciência de que é raiva. Talvez desse até um outro nome. Um impulso, uma angústia, qualquer outra coisa que não fosse raiva, entendeu? E fica assim, meio que uma nomeação. Às vezes o sentimento é de raiva, mas que a pessoa não nomeie como raiva, né? Isso é com a pessoa, né? Agora, nós aqui que estamos estudando isso,
a gente pode primeiro vamos dizer, fazer uma revisão de si mesmo e começar a prestar mais atenção em como a gente reage. Por quê? Por que acontece da pessoa arrumar outros nomes para a raiva? Porque a raiva, culturalmente, ela é horrível. Qualquer um que venha de uma base de formação cristã considera a raiva como se fosse simplesmente algo do Satanás e que precisa ser sufocado de qualquer jeito, precisa ser contido, precisa ser castigado, se for criança, precisa ficar lá sentadinho no canto, pensando no que fez, e a criança não fica pensando, ela fica, na verdade, só dando aquele tempo lá, porque a criança nem tem condição de elaborar, não é? E aí ela sai de lá com culpa, porque deu uma cacetada no irmãozinho, ou porque quebrou um copo, ou sei lá eu o quê. A criança reagiu a alguma coisa e ela nem está preocupada com o nome, mas ela é treinada a dizer, isto é ruim, você tem que expulsar isso de você. E o que o Bert está nos convidando aqui vamos tentar entender o que acontece para a gente poder chegar nessa continência emocional, quer dizer, no domínio disso. Eu senti. Por exemplo, recentemente, aconteceu uma coisa comigo num projeto que uma pessoa que eu não conhecia me fez proposta para a gente fazer uma parceria, que não sei o que, papapá, papapá. Aí, na hora do vamos ver, um mês antes da gente começar a divulgar a coisa, já eu tendo feito investimento, a pessoa, eu senti na espiritualidade que eu não devia continuar com essa parceria. A minha vontade foi fazer igual uma das minhas netinhas fala, né? Ora, vai chupar meia, né? Minha neta, quando ela está com raiva do amiguinho ou da amiguinha, ela fala, vai chupar meia. Olha que coisa nojenta, chupar meia, né? É uma ofensa muito grave para uma criança, né? Então, eu lembrei dela, falei, bom, lá dentro de mim tinha uma coisa assim que não foi legal sentir, me fez mal sentir aquilo, mas eu não reagi à pessoa, eu tive essa continência emocional, porque eu falei, de que vai adiantar? Se a pessoa tem esse nível de compromisso com a palavra dela mesma, se a pessoa tem uma volatilidade em relação a objetivos profissionais e tal, desse tamanho, no fim das contas, é até bom para mim que essa coisa não esteja indo para frente agora. Mas, na hora, eu fiquei com vontade de mandar ela chupar meia. Fiquei mesmo. E aí, só de lembrar da minha neta, eu já dei uma risadinha, entendeu? Assim, já... Mas eu não posso desconhecer o sentimento. Eu só não me emocionei, não me inflamei, não parti para cima, né? Porque isso não leva a nada. Isso é muito improdutivo, na verdade, né? Só gera sofrimento. Oi, Marta, diga-me. A gente chama isso que contenção não é repressão. Então, isso é conter, né? A pessoa percebe, mas contém, não nega. O que você está dando aí de exemplo, né? De uma certa forma, você percebe, mas você não reage. Quem mas, é ao mesmo tempo, não reprime, né? Quem é agente chama isso de contenção? Agente quem? Quer dizer, na verdade, no SE, a gente trabalha isso, trabalha essa coisa da contenção, da gente aprender a conter sem reprimir. No SE. É. Muito interessante, porque, vamos dizer, de certa forma, tem a ver que o Bert, eu já vi ele usar essa palavra contenção, ele adotando dois sentidos, porque tem uma certa convergência com o que você está falando. Conter, no sentido de não permitir que aquele sentimento cause danos, às vezes, para a própria criança, que a criança vai e dá um murro na parede, machuca a mão ou qualquer coisa assim, e conter no sentido de mostrar para uma criança que
aquela raiva, aquela rabugice dela, aquela birra que ela está mostrando, cabe em mim. Então, o conter para o Bert tem esse duplo sentido, que é interessante, tem a ver com o que você está falando. E é o que o nosso amigo falou, né? É o que ele falou para o nosso amigo, continência emocional, né? E cada vez que você cita SE, Marta, eu vejo que aquilo que você já me falou há meses e meses é real. Tem muita coisa em comum mesmo. Interessante. Tem. E você não fez a formação, mas sua constelação me lembra a experiência somática, porque é lenta. E no trauma a gente trabalha lentificar o tempo. Porque quando acontece um evento que gera uma traumatização, geralmente é rápido demais, intenso demais, não dá tempo. Uma pessoa vê que vai bater, quer girar o volante, mas não dá tempo. Então, o tempo é uma coisa muito importante. Interessante. Já me falaram que parece que eu fiz curso de hipnose, porque tem umas horas que eu uso uns recursos que parece Milton Erickson. Eu tenho vontade de fazer um curso de hipnose, mas eu não pude ainda, não deu certo de eu fazer. SE, eu cada vez fico com mais vontade de experiência somática, é maravilhoso. E o Peter parece que se encontrou com Helling, porque agora já está fazendo, ele vai escrever um livro agora. Tem uma professora que é formada em constelação e SE, e ela está junto com o Peter, porque agora ele está falando de trauma transgeracional. Legal. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse item 6, no 6º, essa colocação que ele faz em relação à raiva, aí me vem uma pergunta, a raiva é sempre um sentimento secundário? Não, ele falou aqui. Nesse 6, aí já vê que ela nessa questão aqui já seria diferente, né? Não só no 6, se você pegar o 1, volta lá no 1. Eu estava procurando aqui no livro, agora eu achei na página do livro. Alguém me agride e me faz uma injustiça. E eu reajo com indignação e raiva. Essa raiva permite que eu me defenda ou me imponha com energia. Ela me capacita para agir. Entendeu? O que é, por exemplo, uma guerra? Se eu for para a guerra sem uma disposição de matar meu inimigo, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Então, aquele filho da mãe de uniforme diferente que eu, esse cara tem que morrer, porque ele quer a minha morte. Então, eu vou com determinação. Pode ser que eu vença. Então, essa raiva primária, por exemplo, está aqui presente no primeiro exemplo dele. Tá? Mas grande parte das vezes, eu posso te dizer que a raiva é o sentimento secundário mais famoso na humanidade. É o que a gente mais encontra aí, é filho com raiva da mãe, com raiva do pai, com raiva do irmão, e por aí vai. Tá? Ok, Marta? Ok. Cautela e coragem. Meu nome é Jonas, sou médico, porém não trabalho na área da medicina somática, e sim como terapeuta familiar. Sou solteiro, vivo amigado há 17 anos e não tenho filhos. O que está me afetando no momento é uma falta de clareza em relação à minha família de origem. Quando tinha 18 anos, saí de casa de meus pais e fui morar a 300 quilômetros de distância. Então, minha mãe adoeceu com câncer. Percebi uma conexão entre os fatos, mas absolutamente não reagi. Mesmo desenganada pelos médicos, ela se curou em 3 anos. E agora, neste ano, o primeiro chamado que recebi de casa, a 300 quilômetros de distância, foi para me comunicar com meu irmão. Talvez foi para me comunicar que meu irmão talvez tenha ficado louco. Ele é 10 anos mais jovem que eu. Neste curso, sinto-me ainda numa fase de aproximação e sou cauteloso com as suas verdades, entre aspas, as suas verdades e as verdades do Bert. Eu acho muito interessante como nesses seminários desses primeiros tempos, as pessoas não viam Bert assim, como um semideus, sabe? Eu já peguei uma fase que as pessoas do público
ou elas se retiravam indignadas, ou elas ficavam babando para o Bert, como se ele fosse assim uma santidade quase, né? Mas tinha pouco enfrentamento do tipo, não entendi isso aí, eu ainda não estou confiando muito. Não tinha mais esse tipo de coisa, porque ele já era famosíssimo, né? Quando eu cheguei, tá? Mas eu acho muito interessante isso nos livros. Ó, a pessoa tá desconfiando, né? Eu sou cauteloso com as suas verdades. Olha que legal. E o Bert não partiu para cima dele. Aí ele diz assim: quero dizer-lhe uma coisa. Coragem e cautela tensionam em sentidos contrários, como as extremidades de um arco. Entretanto, o arco é mantido pela corda, que mantém unidas essas extremidades que tensionam em sentidos contrários. Com isso, se produz a tensão que impulsiona a flecha para o alvo. Mas a cautela sozinha não gera tensão. Jonas, minha falta de clareza é sobre o grau em que devo intrometer-me, apesar do medo de que, dessa forma, estou apenas estabilizando o sistema. Gostaria de encarar o medo de frente e colocar minha família. Então, o Bert vai logo para a constelação. Quem pertence à sua família? Meu pai, minha mãe, meu irmão mais jovem e eu. Falta ainda alguém no núcleo familiar? Sim, houve ainda uma irmã que nasceu morta. Ela é importante. Que posição ela ocupava entre mim e meu irmão? Algum dos pais foi antes casado ou noivo? Sim, minha mãe foi noiva anteriormente. Seu noivo morreu na guerra. Vamos colocá-lo também. E aí as posições relativas são esta aqui, tá? O ex-namorado da mãe, a mãe, o pai, a filha não nascida e os dois irmãos. Agora já é possível ver sua identificação. Minha identificação com o noivo? Sim. Vou configurar imediatamente a solução, porque é muito simples nesse caso. E aí ele reorganizou a constelação. Você vê que ele não ficou passeando entre os representantes e perguntando como é que você está, como é que você está. Ele já foi lá e fez o movimento. Como está o pai? A situação me agrada, mas o noivo ainda incomoda um pouco. Hellinger, ele precisa ser honrado. Como está a mãe? Eu gostaria de me virar um pouco para ver o noivo. E ela ri. Sim, está certo, ele tem seu lugar, mas o marido precisa colocar-se no meio. Caso contrário, não vai dar certo. Então, para o representante do Jonas, como está o filho mais velho? Estou muito bem. Como está o filho mais novo? Estou muito nervoso, mas não sei por quê. Como está a irmã morta? Bem. Ex-noivo. Eu bem gostaria de chegar mais perto, mas sei que isso não seria bom. Hellinger para Jonas. Quer colocar-se em seu lugar? Então, depois que ele se coloca, Alberto diz, agora você pode dizer uma frase à sua mãe. Uma frase muito simples. Olhe para seu pai e diga a ela, meu pai é ele. Jonas ri e olha para o noivo. Não, não. E aí ele explica para o grupo, né? Ele entra automaticamente em competição com o pai, porque está representando o ex-noivo da mãe. O noivo é importante para a mãe, e Jonas o representa para ela. Aí ele fala com o Jonas, você contou de sua vida que foi embora para longe. Foi exatamente o mesmo que fez o noivo. Mas você pode permanecer se ficar com seu pai. O lugar certo para você é junto dele. Portanto, diga à sua mãe, meu pai é este. Aí ele diz à mãe, é este. Apenas este. Com o outro não tenho nada a ver. E ele ri de novo.
Sim, com o outro não tenho nada a ver. É este. Quero dizer-lhe ainda alguma coisa sobre os buscadores de Deus. Quer ouvir? Sim. Eles buscam o próprio Pai. Quando o encontram, cessa a procura de Deus, ou ela se transforma. Está bem, foi isso aí. Mais alguma pergunta? Aí o Frank. Às vezes você primeiro coloca uma ao lado da outra, as pessoas que estão identificadas. Nesse caso, você não fez isso. Hellinger, não. Nesse caso, a identificação estava tão evidente que isso não foi necessário. Na medida em que o curso avança, diminuem os passos necessários à solução, porque muita coisa já ficou clara. Vocês vão deixar passar batida aquela frase lá? Muitas pessoas que vão à procura de Deus estão à procura do seu Pai? Eu ia perguntar sobre. O que você ia perguntar? Não, porque ele fecha a frase com uma coisa importante. Ou ela se transforma, né? Sim. Ele não psicologiza no sentido do Freud, que Deus só seria um complexo paterno mal resolvido, né? Não. Ou seja, provavelmente ele interpreta uma primeira busca de Deus nessa forma, digamos assim, num momento assim mais ainda menos desenvolvido, como uma necessidade psicológica, mas depois isso ganha um outro sentido, né? Eu não sei exatamente se em algum outro livro, ou se quando você o ouvia, Almir, ele disse mais alguma coisa sobre isso. O que seria esse ou ela se transforma? Olha, tem 2 livros, Augusto. Um se chama As Igrejas e Seus Deuses, e o outro se chama Juntos na Sombra de Deus. Mas, fundamentalmente, o que ele diferencia? Ele diferencia imagens ou ideias que o ser humano tem sobre Deus, daquilo que ele chama de Deus do mistério. Então, ele tem alguns conceitos que ele vai soltando assim ao longo do trabalho dele, que você percebe que ele está falando desse mistério. Quando ele define, por exemplo, a força do amor como uma força espiritual, e até escreve um livro chamado O Amor do Espírito, que é um amor totalizante, é um amor abrangente, podemos chamar assim, onipresente, que ama os bons e os maus. Ele até cita o Sermão da Montanha, ama os bons e os maus, né? Os puros e os impuros, do mesmo jeito, tal. Ele está falando desse Deus do mistério, que, vamos dizer assim, a gente tangencia o que seria uma manifestação desse Deus do mistério, dos mistérios, quando nós nos conectamos com os chamados metassentimentos. E quando ele fala de metassentimentos, um dos primeiros que ele fala é a humildade, que é um sentimento que não tem emoção. Ninguém chora de humildade, ninguém vai às gargalhadas de tanta humildade que ele tem. A humildade é centrada, a humildade é poderosa, né? Promove muito, muito movimento, né? Então, ele fala sobre isso, que a maioria das pessoas segue uma ideia sobre Deus, ou uma ideia que ela desenvolve a partir de imagens internas, ou uma ideia que ela absorveu de alguém, um pastor, um padre, um autor de livro que faz uma definição linda sobre Deus, e a pessoa começa a trazer aquilo para ela, e está tudo bem, vamos dizer, de alguma maneira, para que a pessoa possa ter alguma possibilidade de seguir na vida, ela tem que olhar para o seu pai, mesmo que esteja projetado como se fosse um ser superior, vamos dizer assim, né? Então, o que ele fala é isso. E quando a gente coloca numa constelação, eu não sei se vocês já viram ou já vivenciaram uma constelação de alguma questão ligada à fé, à religião. Eu já, mais de uma vez. E eu não tive nenhum problema de colocar um representante para Deus na constelação, porque, na maneira como a pessoa falava,
estava nítido que ela estava muito apegada às suas ideias sobre Deus, às suas imagens internas. E o Deus lá na constelação era um Deus muito humanizado. Ele ficava bravo, ele queria que as coisas acontecessem assim ou assado, ele se emocionava, ele chorava. Como é que a gente pode conceber uma energia, como ele até fala em algum momento, Augusto, não sei se você viu em algum livro, mas ele compara essa ideia desse ser que pensou tudo, ele não fala nem do ser, ele fala de uma dimensão que pensou tudo antes que tudo acontecesse, né? Está tudo engenheirado. Ele compara com o motor do Platão, o conceito de motor que o Platão Do desenvolveu. Aristóteles, no caso? Do Aristóteles, isso. Sim. Ele compara com isso, que existe uma motriz do movimento da vida. E é disso que ele fala, quando ele fala do amor como uma força espiritual. Entende? Então, são algumas das coisas que ele fala. Agora, eu não lembro exatamente onde que ele explora mais, em qual dos dois livros. E talvez ele fale em alguns outros também. Que quando ele toca em religião... tem um outro livro que se chama Aconselhamento... meus livros estão num outro espaço aqui. Eu vou ver se eu acho depois e coloco no grupo, tá? Como referência. Esse livro é muito bom, que ele fala de religião comparando com o trabalho terapêutico de um jeito muito legal, assim, como é bem didático para a gente poder, inclusive, se situar bem. Que o Bert ele não mistura, né, a experiência dele na Igreja Católica de 20 anos com o trabalho de constelação, mas ele não joga fora tudo aquilo que ele viveu na igreja e que, vamos dizer, está alinhado com aquilo que ele está fazendo ou estava fazendo depois. Ele vai acrescentando e, eventualmente, algumas coisas ele descarta, né? Ele descarta. Nem tudo o que ele viveu na igreja ele levou para frente na vida toda. Mas eu me lembro uma vez que a Sophie, falando sobre ele, na presença dele, ela falou assim: o Bert, depois que saiu da igreja, se tornou um padre bem melhor. Ela falou, e ele deu risada. Tá. Então, é isso, fundamentalmente é isso. Tem gente que está seguindo as suas ideias sobre Deus. Na minha maneira de expressar isso, e isso é tão comum, meu amigo, as pessoas elas formatam um Deus à sua imagem e semelhança, contrariando as escrituras, né? Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas a maioria dos homens faz um Deus só para si e fica adorando aquele lá, entendeu? Como se fosse o Deus mesmo, né? É um Deus para ele. E é difícil, assim, pensar como ele... Né, eu, assim, que tenho pouco conhecimento de constelação, porque, por um lado, ele põe, assim, que a lei, a ordem, precede o amor, né? Sim. E, por outro lado, nessa questão religiosa, tem a antiga promessa que tinha a ênfase na lei, aí vem Jesus, e, de certa forma, põe o amor à frente, que daria nesse Deus dos mistérios, né? Então, fica uma coisa assim que eu, pelo menos, não consigo assim, visualizar, entender ainda como resolver isso. É simples para mim, não é tão difícil. É como se a ordem abrisse as portas para o amor. A ordem, ela favorece a fluidez do amor. A ordem serve ao amor. A ordem precede nesse sentido, tá? Na medida em que eu olho para o meu pai e digo, sim, senhor, eu começo a desenvolver um olhar para ele e que me permite, aos poucos, descobrir o amor que existe na relação do meu pai comigo e minha com meu pai, dentro das circunstâncias de vida dele e minha também.
Entende? Então, é como assim, tem uma certa comparação com a hierarquia mesmo como uma das ordens do amor. O superior, ele serve ao que vem. Ele é superior porque ele serve, não é superior porque ele predomina ou porque ele, vamos dizer, ele impõe. Ele prepara. Ele diz assim, né? O amor é a água, a ordem é o jarro. E nesse sentido, por exemplo, isso já me lembra a questão hierárquica de um Deus Pai, por exemplo. Então, acaba ficando bem próximo. Não sei, né, se eu estou entendendo errado, né? Mas eu acho que esse verdadeiro arquétipo do Deus Pai, ele, na minha opinião, pelo menos, ele não é só uma projeção psicológica. Uhum. Pode ter, numa primeira fase de uma religiosidade mais infantil, só um papel psicológico. Mas mesmo em termos de pai, talvez isso diga respeito à própria estrutura da ordem das coisas, né? Sim, sim. Tem um exercício que ele conduziu a gente uma vez, em que foi uma vez que ele veio para o Brasil, que era perto do Dia dos Pais. E ele trabalhou muito o tema do pai naquele seminário, sabe? E teve um exercício incrível, cara, que eu não me lembro, porque a gente não podia gravar, não anotava, eu não me lembro dos detalhes, tá? Mas era assim, ele pedia para a gente olhar para o nosso pai e depois olhar além do nosso pai, para de onde emanava a força que o nosso pai exercia. Tá? Então, é como se, a partir daí, a gente fosse conduzido para estar diante do nosso pai num outro nível, num outro olhar. O pai enquanto essência, né? Sendo do pai ali, né? Isso. E uma essência que é estruturante. Você tem razão. Né, tem essa função estruturante, sim. Por isso que eu vejo que o Bert Hellinger, ele não joga fora a religião, não é isso. Mas ele olha bem separadamente para aquilo que é instituição e para aquilo que é a essência daquele conjunto de crenças. Com Deus, ou uma tradução do que Deus, vamos dizer, pode realmente representar para quando a pessoa transcende esse olhar mais infantil, mais superficial, né? Tá? Mas isso aqui rende. Eu acho que eu vou montar uma palestra, cara. Vamos juntos? Sim, seria ótimo. Eu nem imaginei que você não tivesse muita experiência de constelação. Eu achei que você tivesse formação. Você não tem ainda? Não, até não sei se você faz a formação, você oferece, Almir? Sim, há muitos anos. Mas você mora em Curitiba, né? Curitiba, né? Eu tenho alunos de Curitiba, de Paranaguá, de Londrina. As pessoas vêm uma vez por mês para São Paulo, o módulo é uma vez por mês. Poxa, Se você quiser, eu te mando informações. A próxima turma aqui em São Paulo começa em março. Por favor, vou querer. E tem umas pessoas querendo levar a gente para dar o curso lá em Curitiba também. Aí em Curitiba. Tem um grupo de clientes, de ex-alunos, que eles vivem ameaçando, mas até agora não conseguiram. Tá? Legal. Mas eu vou te mandar as informações, tá? Perfeito. Muito bem. O sentido do equilíbrio sistêmico. Um sentido ciente nos conecta às pessoas e aos grupos. Através de seu constante impulso e direcionamento, ele nos mantém nesses relacionamentos da mesma forma que um outro sentido ciente, com seu constante impulso e direcionamento, mantém nosso corpo em equilíbrio contra a força da gravidade. É verdade que, quando desejamos, podemos cair para a frente ou para trás, para a direita ou à esquerda, mas um reflexo força o equilíbrio antes da catástrofe, e assim nos aprumamos a tempo.
também nossos relacionamentos são vigiados por um sentido superior ao nosso arbítrio. Ele atua como um reflexo para nos corrigir e equilibrar quando nos afastamos das condições necessárias ao bom êxito dos relacionamentos e colocamos em risco nosso pertencimento. A semelhança do nosso sentido de equilíbrio, também o sentido dos relacionamentos percebe o indivíduo dentro de seu entorno, reconhece o espaço livre e os limites e conduz essa pessoa através do prazer e do desprazer. O prazer é experimentado como inocência, o desprazer como culpa. Culpa e inocência são, portanto, experimentadas em relacionamentos e dizem respeito a eles. Toda ação que afeta outras pessoas também é acompanhada. Espera aí, me perdi aqui. Toda ação que afeta outras pessoas também é acompanhada por um sentimento que conhece a inocência e a culpa. E assim como nossa visão distingue constantemente o claro e o escuro, esse sentimento distingue em cada momento se nosso modo de agir prejudica ou favorece o relacionamento. O que prejudica é experimentado como culpa, o que favorece como inocência. Culpa e inocência servem, porém, a um único Senhor. Da mesma forma como um cocheiro dirige 6 cavalos, um sentido único as prende a um carro, as dirige numa direção, e assim elas puxam, como uma parelha, uma só corda. Alternando seus estímulos, a culpa e a inocência fazem avançar o relacionamento e o mantêm na trilha. Bem que gostaríamos, às vezes, de tomar as rédeas em nossas mãos, mas o cocheiro não as deixa cair das suas. Viajamos nesse carro como prisioneiros e como visitantes, e o cocheiro se chama consciência. Isso aqui, viu, Luísa e Neuzinha, né? É uma outra maneira dele explicar a boa e a má consciência, como culpa e inocência. O que ele chama de má consciência é aquela que nos faz agir em desacordo com aquilo que no nosso sistema é considerado bom. E a boa consciência garante nosso senso de pertencimento. Nós agimos exatamente do jeitinho que no nosso sistema é considerado bom. Isso me garante o pertencimento. Quando eu ajo diferente, eu coloco em risco o meu senso de pertencimento. E, às vezes, posso até ser excluído mesmo, depende, né? Às vezes, paga-se um preço muito alto. Mas o importante é o quê? Que tanto a culpa quanto a inocência, tanto a boa quanto a má consciência, servem a um único Senhor. Ou seja, os movimentos que fazemos, de alguma forma, estão a serviço do sistema. Nós temos funções e ocupamos o nosso lugar na vida em função do sistema e somos tomados a serviço desse sistema. É o sistema que nos vigia, no caso, né? Isso, e que ele chama aqui muito poeticamente do cocheiro, né? E chama a gente de cavalgaduras, não é? Mas basicamente é isso, é como esse movimento pendular, né? Que nos acompanha. Naquilo que eu faço exatamente como minha mãe fazia, eu estou sendo um filho bonzinho, um filho legal. Naquilo que eu faço diferente do que minha mãe fazia, eu estou, vamos dizer, descumprindo, às vezes, certos regulamentos e colocando em risco o meu direito de pertencer. Valmir, fala. mas o êxito nos relacionamentos também está ligado a isso? Com certeza.
Não só o êxito, como o fracasso. Sim. Com certeza. Porque todos os nossos movimentos, Neuzinha, quando a gente vai ao encontro de alguém para fazer um casamento, ou para ser sócio, ou para qualquer outro tipo de encontro que nós vamos caminhar juntos por uns tempos, tem uma busca de completude na esperança de que o outro me traga o que me falta. Ok? E essa busca, ela pode estar totalmente impregnada das imagens que eu trago comigo em relação ao primeiro casal da minha vida, meus pais. Seja porque eu estou cumprindo com lealdades ocultas. Então, a minha mãe sempre me disse o que a minha avó sempre disse para ela: homem não presta, cuidado com o homem. Cuidado com o homem. Eles até são necessários para algumas poucas coisas, mas cuidado com eles. Tá? Eu estou indo leal a isso, vamos dizer, seja eu um menino ou uma menina, eu talvez vá cumprir essa profecia da minha mãe. E se eu sou menina, vou me encontrar com homens que não prestam. E se eu sou um homem, eu vou dar um jeito de provar que minha mãe está certa, homem não presta. Vamos dizer, tá? Estou sendo um pouco caricato aqui, mas é mais ou menos isso. Agora, se eu me rebelo contra isso e digo, não, eu acho que minha mãe exagerou, eu não concordo, eu não quero viver assim, eu vou fazer tudo que eu puder fazer, faço minhas terapias, faço meus trabalhos aqui de autoconhecimento, meu Ho'oponopono, meu isso, meu aquilo, minhas constelações, e eu vou buscar para mim uma história diferente. Se eu conseguir fazer isso sem estar preso no sentido de rejeição à minha mãe, eu estou agindo com a má consciência, mas eu estou agindo a favor do sistema, porque talvez eu esteja liberando a minha geração e as gerações futuras de uma crença que provocou muito estrago nos casamentos, por gerações, às vezes, entende? Então, sim, tem tudo a ver com o fracasso e com o êxito nos relacionamentos. Tá? Bom, pessoal, eu não vou abrir um capítulo novo aqui. Nós vamos parar hoje nessa página aqui, finalzinho da 113, as diversas consciências. Marta, que página do livro que é? 166. Pronto, então amanhã você já sabe a resposta. Está marcadinho, agora com marcador. Beleza. Então amanhã a gente retoma desse ponto, tá bom, pessoal? Tá bom. Muito obrigado por hoje, foi muito legal. Boa prosa, como sempre. Um abraço. Um abraço. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, pessoal. Boa Até noite, amanhã. gente. Boa noite. Até amanhã. Amanhã é o mesmo link. Ok. Ok. Valeu.